O poder não é para qualquer um. Não é todo mundo que está realmente apto para gerenciar muito poder. Tem pessoas que ela atinge um certo nível de estabilidade e segurança, para ela tá bom. Porque Certo. vendedor que ele não conhece a si próprio, ele não consegue entender o que é o potencial dele, né? Não consegue entender o que é o fator que potencializa o resultado dele. Tem pessoas, como eu te falei, que os valores delas vão limitar, vão nortear ela para um certo resultado. Às vezes ela aprende e desenvolve muito rápido porque aquela pessoa está muito preparada para tomar decisões. Até porque eu acredito que todo empresário, ele tem que ser vendedor para dar certo na vida, para ter prosperidade. Se você é um vendedor, você trabalha numa empresa, espere os melhores vendedores, converse e se relacione com eles. Colocar aqui na mesa todas as fichas, todas as cartas sobre estrutura comercial, processo, alta performance em vendas. Então, o vendedor que se conhece, ele consegue entender qual o meu perfil natural. Acho que a primeira coisa importante do vendedor é ele se conhecer. Eu quero que você perceba aqui, que preste muita atenção, porque quando a gente começou a falar de vendas, a gente não falou de vendas. A gente começou primeiro a falar sobre a identidade, sobre quem eu sou enquanto pessoa, porque é isso que vai refletir no meu sucesso em vendas. O vendedor dominante, ele é agressivo, ele é direto, ele usa a pressão naturalmente na hora da venda. E isso, se ele usar bem ao favor dele, ou seja, um vendedor dominante com inteligência emocional, ele consegue ser um excelente fechador. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro episódio do Ascensão Podcast. Esse é um podcast que o meu objetivo não é falar com a massa, eu não quero falar com todo mundo, mas eu quero falar com as poucas pessoas que influenciam muitas pessoas. Então eu quero falar diretamente com você que é empresário, com você que é empreendedor, mas acima de tudo, com você que é vendedor. Até porque eu acredito que todo empresário, ele tem que ser vendedor para dar certo na vida, para ter prosperidade. E nesse podcast, onde a gente vai poder destrinchar e falar sobre assuntos sobre área comercial, a gente vai poder colocar aqui na mesa todas as fichas, todas as cartas sobre estrutura comercial, processo, alta performance em vendas. Nada mais, nada menos que eu quero convidar uma pessoa para começar com chave de ouro, que é mentor de negócios, que é vendedor, até porque eu trago muito essa visão que todo empresário é vendedor e traz muito consigo esse currículo, né, de vendas, que é consultor de negócios, consultor de vendas, e também para a gente poder falar sobre perfil comportamental em vendas, né? Então, eu quero chamar hoje para a mesa ninguém mais, ninguém menos do que você, David Oliveira. Muito obrigado, me sinto muito honrado em participar desse programa incrível, de ser entrevistado por um cara tão top, especialista e amigo também. Muito obrigado, Gabriel, pelo convite. Não, para começar aqui, vamos brindar, né? Vamos. Começar o primeiro episódio, a gente tem que brindar aqui para colocar o início. Quando não tem aqueles filmes que tem um laço que você corta com a tesoura, aqui a gente vai fazer esse corte através de um brinde. Saúde, meu amigo, muita Saúde, prosperidade, muito muita sucesso. venda. E muita venda acima de tudo. Você falou bem, hein? Muita venda. Irmão, quero começar falando contigo sobre perfil. Porque vendedor que ele não conhece a si próprio, ele não consegue entender o que é o potencial dele, né? Não consegue entender o que é o fator que potencializa o resultado dele. Então, se você puder falar um pouco sobre o que é perfil em vendas, o que é um perfil comportamental e como que isso influencia realmente no resultado, porque é o que todo mundo busca. Certo. Acho que todo vendedor tem uma história, né? A minha história, eu comecei com 13 anos de idade, comecei a vender. Eu comecei por um motivo, foi por uma necessidade. Eu vim lá do Rio de Janeiro, de uma cidade chamada São Gonçalo, para alguns que conhecem. Durante muito tempo eu trabalhei com vendas, mas sem o devido autoconhecimento. Costumo dizer que era uma venda muito intuitiva, uma venda muito improvisada, mas que para determinados produtos eles vão funcionar, principalmente produtos que geram desejo, produtos que com uma decisão imediata, com uma boa aparência, com algo bem atrativo, ele vai funcionar. É um produto que vende por si só. Que gera resultado, né? Que gera também resultado, exatamente. Então, alguns produtos, alguns vendedores, que às vezes com sua coragem, com a sua determinação, você vai conseguir vender.
Agora, para você escalar um negócio, para você treinar um time, criar um processo, padronizar, realmente você precisa, um bom vendedor principalmente, precisa de autoconhecimento. E quando você entende de perfil comportamental, você consegue, primeiramente, antes de falar da venda, de você vender algo para alguém, comunicar algo, gerar valor para alguém, você precisa se conhecer, entender o que existe dentro de você, na sua história. Todo ser humano, ele possui um universo dentro dele, um universo de crenças, um universo de memórias, de gatilhos. E eu precisei emergir na minha história, entender algumas questões que também me impossibilitavam de prosperar, de realmente de conectar com pessoas com nível intelectual mais alto, de pessoas com nível de exigência maior. Então eu precisei entender sobre os meus valores, entender sobre o meu perfil comportamental. E para quem é especialista, para quem já estudou, já leu algum livro, já viu algum material, existe uma teoria que é a principal hoje que eu utilizo, que é a teoria DISC, e eu sou formado em analista comportamental e já apliquei essa metodologia, já dei mais de 200 devolutivas, ajudando profissionais também a buscar o seu autodesenvolvimento, a adquirir alta performance também nas suas decisões, para melhorar os seus resultados. E nessa teoria fala de 4 perfis comportamentais. Aí você fala do dominante, do influente, do estável e do conforme, né? É uma teoria simples de se entender, existem outras formas de você identificar padrões, tendências de comportamento, mas a DISC, eu acredito hoje, por tudo que é falado também, quando você procurar sobre perfil comportamental no Google, no YouTube, você vai ver possivelmente o DISC ali bem primeiro. É a teoria mais utilizada, a metodologia mais utilizada hoje para aplicação, não só em vendas, mas em desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, RH, recrutamento e seleção, é a ferramenta hoje mais utilizada. Então, o vendedor que se conhece, ele consegue entender qual o meu perfil natural. Acho que a primeira coisa importante do vendedor é ele se conhecer. Nesse sentido, ele vai, vamos dizer, um vendedor dominante. Um vendedor dominante, ele é agressivo, ele é direto, ele usa a pressão naturalmente na hora da venda. E isso, se ele usar bem ao favor dele, ou seja, um vendedor dominante com inteligência emocional, ele consegue ser um excelente fechador. Um excelente fechador de negócios, uma pessoa que leva ao fechamento com facilidade. Ele passa segurança, autoconfiança na mesa. Então, é um perfil muito propenso a vendas. Principalmente vendas que exigem essa decisão imediata, essa decisão rápida. E eu costumo dizer que o dominante, ele é geralmente o mais procurado para os fechamentos de negócios. Os empresários, o RH, principalmente quando precisa de um time mais agressivo, mais competitivo, ele vai procurar os dominantes. Agora, um dominante sem inteligência emocional, ele tende também a fraquejar bastante. Então, é por isso que é importante se conhecer. Onde existe o gatilho na história dele, o que faz ele, às vezes, um dominante ser grosseiro demais, às vezes intolerante. Ele pode ser um pouco empático, às vezes, com algumas situações, com o cliente, com o time, pode ter dificuldade em lidar com a equipe por ser excessivamente competitivo. Então, existem algumas questões que uma pessoa com alta dominância, sem inteligência emocional, ela pode sofrer. Então, quando ele começa a se conhecer, mergulhar na própria história, ele começa a usar a dominância dele ao favor dele, com inteligência emocional. Então, ele começa a usar de forma mais assertiva, cirúrgica. Ele sabe, às vezes, o que ele pode fazer para desenvolver essa empatia, porque, naturalmente, o dominante ele não é empático, não é a força que ele tem, mas ele pode desenvolver. Então, eu te falei do dominante, mas tem aí o influente, que é uma pessoa de fácil habilidade de conexão, ele tem uma comunicação muito carismática normalmente, ele conecta com a emoção das pessoas facilmente. É uma pessoa que demonstra empatia também, porque ele gosta de conectar, gosta de atrair, então ele tem uma facilidade de trazer o cliente para perto, de trazer uma energia positiva para a venda. Aí você tem o estável, que é uma pessoa mais calma, mais ouvinte, que às vezes pode ser vista como uma pessoa que não tem muita facilidade com vendas.
Porque é uma pessoa mais calma, ela tem medo de conflitar, ela evita o conflito. Então, ela vai ter medo de fazer certas perguntas, naturalmente, para o cliente, que são perguntas, às vezes, importantes para levar ao fechamento. Mas o estável ele pode desenvolver as habilidades. Então, quando uma pessoa muito estável, ela se conhece, ela mergulha na própria história, ela pode sim vencer seus medos, seus bloqueios, suas crenças limitantes para realmente conseguir desenvolver. E tem o conforme, né? Para a gente fechar esse combo de perfis, eu gosto realmente de usar a teoria DISC como principal referência, é que o conforme ele já é uma pessoa mais analítica, mais fechada. Então ele vai lidar bem, talvez, em algumas empresas, alguns produtos que exijam muita capacidade técnica, informações precisas, talvez na área de TI, na área de implantação de processos de consultorias. Pode ser que uma conformidade ela ajude muito em algum momento da venda, ok? Mas, como todos os perfis, se você tem autoconhecimento, você consegue desenvolver as outras habilidades. Então, o vendedor que não se conhece, que não sabe de perfil comportamental, possivelmente ele não vai se gerenciar, se autogerenciar, ele não vai conseguir ser intencional no processo da venda, porque se ele não se conhece, dificilmente ele vai conhecer o cliente. Perfeito. Porque o cliente também tem seus desafios, tem os seus gatilhos e tem a forma ideal para você conduzir aquele cliente para a venda. Então, respondendo a sua pergunta, Gabriel, perfil comportamental para mim é isso, é autoconhecimento e é realmente que ajuda muito o vendedor a ter bons resultados em vendas. Uau, que aula! Que aula foi essa? Eu quero que você perceba aqui, que preste muita atenção, porque quando a gente começou a falar de vendas, a gente não falou de vendas. A gente começou primeiro a falar sobre a identidade, sobre quem eu sou enquanto pessoa, porque é isso que vai refletir no meu sucesso em vendas. Então, se eu não sei quem eu sou, eu vou me sabotar no processo, eu vou me abalar no primeiro não. Até porque, agora eu quero te perguntar, você já viu coveiro chorar porque enterrou um corpo? Não. Tá acostumado ali, né? Então, todo dia. Você já viu um médico chorar porque tá com sangue nas mãos? Não chora. Na primeira vez ele chorou. Na primeira. Na primeira verdade. vez que o coveiro teve que enterrar um corpo, ele chorou, ele ficou Se abalado, emocionou. se emocionou, ele nunca viu isso na vida dele. O médico também. Mas Boa. depois que você faz 1000 vezes, 10.000 vezes, é tão normal na sua rotina que tá bom. Foi um, vai pro próximo. Então é sobre, primeiramente, sobre eu me conhecer para que eu não me abale no primeiro não. Para que o médico não se abale na primeira cirurgia. Porque é isso que vai ditar o resultado. Não é a competência técnica que eu tenho, mas é a minha gestão das emoções. É a forma que eu lido com o meu conjunto de pensamentos. Porque senão, se eu não sei lidar com esse conjunto de pensamentos, eu vou me frustrar rápido. E às vezes eu era um bom vendedor, eu tinha perfil, só que não, eu deixei e fui para outra área, porque eu me frustrei com o primeiro não que eu recebi. E ainda mais quando a gente vem de uma sociedade que o vendedor ele é categorizado como um subemprego, né? Então, eu vou contrata meu filho aí. Se não tiver emprego, pode até ser vendedor. Coloca ele de vendedor aí. Então é muito colocado como um subemprego. Se der, coloca ele como vendedor. Quando na verdade, o que eu quero te falar aqui é que não. Toda empresa precisa de vendas. O vendedor é a principal função de toda e qualquer empresa, é o que faz toda a engrenagem rodar. Uma empresa que não vende, quebra. Uma empresa que não é feita para gerar resultado, se torna uma ONG. ONG não gera resultado. Então a gente está falando aqui com o empresário, com o empreendedor. E até mesmo com o vendedor que trabalha para uma empresa, só que ele é um intraempreendedor. É aquela pessoa que ela empreende no negócio de outra pessoa, mas ela dá o máximo dela. São com essas pessoas que eu quero falar. Porque se eu fosse falar com a massa, tá bom, todo mundo acha que vendedor é subemprego. Mas não. O vendedor é a principal função. Qual que é a função que mais gera demanda em uma empresa? Você sabe? É a principal, é vendas, né? Então, vendas. Comercial. Eu gosto de falar o seguinte. Toda empresa tem 2 setores. Essa você vai pegar. Toda empresa tem 2 setores. O setor de vendas e o setor que entrega aquilo que foi vendido. Então, por exemplo, RH. Eu contrato pessoas para entregar o que foi vendido com qualidade.
Setor de expedição, eu entrego aquilo que foi vendido. Todos os setores são suplementares à venda. Mas primeiro, se eu não me conheço, eu não me coloco nessa posição, eu não tenho autoimagem. Eu não me vejo como uma posição de poder. Ou não, eu estou como vendedor em uma empresa, mas quando vir em qualquer outra posição na minha área, tá bom, eu vou. Porque vendedor é a pior posição que tem. Um bom vendedor, Gabriel, costuma dizer que ele, ele não nasce pronto. É claro que existem pessoas que elas desenvolveram uma quantidade de bloqueios emocionais, outras não. Às vezes um bom vendedor, ele desde novo já foi um garoto, um jovem, uma mulher, alguém ousado, sabe? Ele já aprendeu a vencer seus medos desde novo e ele foi vendo que deu certo. Então ele foi encarando a vida realmente com ousadia, com determinação e desde novo ele foi conseguindo seus objetivos. Então, algumas pessoas vieram também de algumas famílias que já treinaram e doutrinaram, ensinaram seus filhos a serem empreendedoras. Eu tenho duas meninas que estão bombando aí na internet que vendem pulseiras, não sei se você já viu elas. Assim, os pais, eu conheço os pais delas, e os pais ensinaram de forma intencional as filhas. Aquelas meninas, por exemplo, no futuro, tenho certeza que vão ser uma base de empresários, né? Não sei se vão continuar na mesma área, mas quando a família já te coloca numa visão empreendedora, já te coloca com desafios empreendedores, a tendência é que realmente você consiga fluir nos negócios futuramente. Agora, tem pessoas que vão adquirindo realmente na vida. E o que atrapalha um vendedor são seus próprios bloqueios, não tem outro caminho. E o que faz uma pessoa não se tornar um bom vendedor é fugir de resolver esses bloqueios. É a fuga, é não querer, é o vitimismo, são as desculpas que fazem aquela pessoa ela realmente não conseguir avançar. Então, o bom vendedor ele tem que se desenvolver, não tem outro caminho, Gabriel. Boa. Porque se tem alguém vendendo muito aquele mesmo produto, é porque ele também pode. Ele só precisa ser verdadeiro com ele. Tem que ter esse senso de humildade e entender, cara, existe um jeito que dá certo. Por que eu não estou conseguindo fazer? Então ele tem que ser uma pessoa que saiba se questionar, ela tem que ter bons modelos de referência, tem que estudar. O vendedor, o empresário, o empreendedor que não é vendedor, esse cara não cresce. Boa. Concordo. Entendeu? Ele precisa ser um bom vendedor. É uma premissa, como você falou, são duas pontas, são dois pilares, vendas e entrega. A venda, o empresário que ele é vendedor, ele é empreendedor, porque quem empreende busca solução o tempo todo. E vendedor, ele vende solução, benefícios o tempo todo. Sim. Então, o mindset de quem empreende também é de quem vende. Então, ele precisa estar constantemente entendendo a dor do cliente, oferecendo benefícios e soluções, entendeu? Essa é a premissa básica do empreendedor, ser um bom vendedor, é isso que eu acredito. Eu acredito que a raiz de tudo isso que você está falando parte de algo que você também falou, que é com relação ao estudo, né? O vendedor não estuda. O médico, vamos pegar o médico. Ele passa 5 anos na faculdade, tem que fazer residência, passa 10 anos estudando para depois atuar como médico. Sim. O vendedor não quer estudar. O vendedor, eu ouso dizer, eu coloco minha mão no fogo. O vendedor que estudar 12 horas por dia, todo dia, nesse mesmo período que um médico leva para atuar, que são 10 anos, se ele fizesse por 10 anos da vida dele, pode ter certeza que ele está milionário. Porque é a principal função. Não tem como não estar. E aí entra a questão dos bloqueios que você falou, né? Porque às vezes, tudo começa do interno. Às vezes, as crenças que eu tenho, os bloqueios que eu tenho emocionais e de convivências fazem com que eu não consiga impactar e empenhar naquela função. A gente vê, por exemplo, em vendas de alto valor, pessoas que não conseguem cobrar o valor, falar, elas tremem quando vão falar o valor, porque para elas está caro. Isso é questão de bloqueio também. Autoimagem, ela talvez não perceba esse próprio valor nela, né? Sim. No próprio produto que ela vende, oferece. Sim. E se eu não vejo potencial naquilo que eu entrego e naquilo que eu sou, eu viro um advogado do cliente. Você já ouviu isso? Advogado do cliente? Vou te dar um exemplo. O cliente falou que está longe. Eu peguei esse exemplo hoje aqui. Entendedores entenderão. Peguei esse exemplo hoje. O cliente mandando mensagem falou, não, aqui tá longe, eu moro longe, moro a 50 km daí. A vendedora falou, não, realmente tá longe, né? Tá longe. Não, bicho. Se você sabe aquilo que você tá entregando,
Se você vê qualidade naquilo, o que são 50 km? 50 km não é nada. Então não tá longe. Depende do que você vai comprar. Não tem esse argumento. Por quê? Primeiro, porque não tem estudo para entender isso. E segundo, porque realmente não vê aquilo que você está vendendo como realmente uma solução para o cliente. No sentido de, pô, eu tô ligando pro David, eu não tô ligando pro David para atrapalhar o David. Eu tô ligando pro David porque eu posso ajudar o David. E o que eu tenho aqui vai mudar a vida do David. É essa mudança. E a gente fala que é com relação à mentalidade, né? É a forma que eu me enxergo, primeiramente, é o que você falou, de autoimagem, que é o conjunto de pensamentos que eu tenho, que são minhas crenças, que gera o externo, que é o que eu passo pro cliente. Então, sobre bloqueios, atrelado a perfil, né? Porque, por exemplo, o dominante, aquela pessoa que se tiver uma autodominância, como você falou, ela tende a ter uma baixa empatia, ela tende a ter uma comunicação agressiva. Como que isso impacta quando é unido aos bloqueios dela? Então, os bloqueios, as crenças, né, são sinônimos aí, é a mesma coisa. Eles influenciam diretamente nos perfis e quanto maior o nível de crenças limitantes que a pessoa carrega, o indivíduo carrega, maior o nível de escassez também. Então, um exemplo, um dominante ele não gosta de ser contrariado, ele não gosta de apresentar nenhum tipo de vulnerabilidade. E pode ser que numa condução, numa conexão com o cliente, ele tenha esse excesso de competitividade e ele perca a venda, se ele não souber Legal. gerenciar as Uau. próprias emoções. Eu costumo dizer que a ansiedade, cara, no vendedor, ele atrapalha totalmente o processo. Legal. Por quê? Porque a ansiedade, ela tem que ser bem gerida, não pode ser passada para o cliente. Todo mundo tem um nível de ansiedade. Mas se na hora da condução, do relacionamento, da conexão, a ansiedade, Caraca, ela isso. sabota todo o processo. Primeiramente, que se a pessoa estiver ansiosa para vender, ela vai transparecer isso. Por mais que ela saiba que o processo não seja o processo que diz ali o que foi treinado, o que foi passado, ele precisa passar, se apresentar bem, ele precisa sondar, conectar com o cliente. Mas se ele dentro dele, ele estiver desesperado em vender, ele pode sabotar todo o processo. Em algum momento ele vai transparecer isso para o cliente e pode jogar tudo a perder o processo da venda. Ó, explica isso aí. E Então, a forma. Você tá falando que a forma que a pessoa vê a venda, se ela tá desesperada, ela vai mostrar pro cliente. ela pode aparecer, ela pode não, as chances são grandes dela transparecer isso, principalmente se ela tiver algum gatilho, alguma crença limitante sobre dinheiro, né? Chegando próximo do fechamento, se Tá ela tendo que tiver bater tem meta. que bater meta, ela pode apresentar um certo desespero, porque ela quer vender, ela está desesperada pela venda. E no fundo, no fundo, ela tem que se preparar bem emocionalmente antes da venda. Ela tem que entender que naquele momento, quem precisa dela é o cliente. Essa é a Essa mudança de parada. mentalidade, Essa né? é mudança Legal. de mindset. Por mais que no fundo aquela pessoa que ele vendeu no momento ele precisa daquela venda, daquele fechamento, quando ele entra ele precisa incorporar um personagem. Mas não é um personagem, não é uma pessoa que tem dupla personalidade, não é sobre isso. É que naquela hora ele é um consultor, ele é um profissional, ele está ali para ajudar uma pessoa. Naquela hora, às vezes, não é a pessoa, não é o personagem natural dele, pessoa, ser humano naquele momento, é um consultor. É um profissional, é isso que eu acredito. Se ele entra na venda como um profissional de quem está ajudando alguém, ele tem que esquecer as necessidades pessoais dele. Caraca. Isso é forte, hein? Vou até te dar um exemplo meu, cara. Vou compartilhar contigo um Você é exemplo muito bom meu. fazendo isso, cara. Nossa senhora. Eu vejo você fazer isso muito bem. Vou te dar um exemplo meu que eu já fiz, que foi um caso que aconteceu, né? Teve uma empresa que eu tava negociando, que era um contrato muito alto, cara, no ano. No ano era um contrato muito alto. E eu precisava daquele dinheiro. Precisava. Porque era o que ia poder patrocinar o crescimento e pagar todo mundo, ter resultado. Então era um contrato que eu precisava ter. Só que eu não podia transparecer. No meio da reunião, eu conversando, né? Eram dois sócios. Eu falei, eles estavam questionando questão de quanto que seria o investimento. Eu tava mostrando o escopo, né? Quanto que vai ser, porque tá caro que a gente não tem caixa.
Falei, olha, eu não tô aqui pra tomar seu dinheiro, não. Não tô nem um pouco preocupado com o seu dinheiro, tô aqui pra te ajudar. Então, esse valor, que eu não tinha apresentado o preço ainda, não é nada comparado com o que você vai perder se você não fechar comigo. Então, se você não fechar comigo, quem tá perdendo é você, não sou eu. Porque aquilo que eu entrego vai resolver teu problema. E aí, só que eu precisava daquele dinheiro. Eu precisava daquele contrato. No final, cara, eu fechei o contrato com eles. Minha mão não parava de tremer. Tanto de adrenalina. Minhas pernas ficaram moles. Eu não sabia o que fazer. Eu falei, caraca, eu fechei. Eu fechei. Era o maior contrato que eu já tinha fechado até então. Eu falei, caraca, como que eu entrego isso agora? Só que é outro problema. O problema que eu quero ter. Mas, se eu deixasse transparecer aquele problema, aí eu ia ter que abaixar preço, ia ter que dar desconto. E mesmo abaixando o preço e dando desconto, eles não iam fechar comigo. Porque eles não iam sentir Sensacional. segurança naquilo que eu falei. Então isso tem muito a questão da forma que eu me vejo, né? Eu posso estar precisando, posso estar quebrado, mas eu não posso mostrar pro meu cliente. Pro meu cliente eu tenho que estar num pedestal. É Ah, pura inteligência emocional isso aí que você e é trouxe, esse difícil, né? exemplo. Realmente não é fácil. Imagino que você teve a escola da vida, estudou também alguns Escola da vida. gatilhos. Tem pessoas que aprendem isso naturalmente. Então, às vezes ela nem leu um livro, ou viu algum curso ou um vídeo e ela já aprendeu a desenvolver isso. Foi ali realmente na batalha, né? Ela Sim. foi testando, validando, tentativa e erro, foi conseguindo. Então, cara, esse é o caminho. É isso aí. É você realmente se posicionar dessa forma na mesa, cara. Boa. Esse é o exemplo que você trouxe realmente, E um exemplo como, real. como você enxerga hoje que é a questão do foco atrapalha isso? Porque eu ouvi você falando de foco, né? O foco, ele entra não somente nesse momento que eu tô fechando, que eu tenho que estar no objetivo, centrado no objetivo, mas o foco é em todo o processo. Então, como que você enxerga hoje que o foco como um todo, ele impacta o resultado em vendas? Cara, o foco. Todas as pessoas têm os seus pontos a desenvolver, tá? E o foco foi um dos grandes desafios meus. É algo que eu preciso diariamente cultivar, eliminar distrações, reavaliar meus objetivos, planejar bem o meu dia. Existem ações que você implementa na sua rotina, que você implementa para ajustar sempre o seu foco. Então, é comum um vendedor ele ter dificuldade com foco, porque ele é empreendedor. Empreendedor, ele costuma estar sempre Faz olhando, tudo, né? faz tudo, ele olha para cá, ele é multitarefa, ele gosta de fazer isso e aquilo. Falam muito do TDAH hoje, né? Que é a pessoa hiperativa, ela pensa, ela cria, é criativa. E, geralmente, pessoas criativas demais têm dificuldade com foco. Mas o foco, ele pode ser algo ruim, mas pode ser algo bom. Na verdade, ele pode ser algo bom, mas ele também pode ser algo ruim. Porque pessoa muito focada numa coisa só, ela se engessa olhando para uma direção só. E às vezes tem outras oportunidades Ela não acontecendo, adapta, né? ela não se adapta. Então você tem que ter um foco positivo, um foco estratégico, entendeu? Vou dar um exemplo. Eu estou focado em cuidar da minha saúde. Então, quando eu for no mercado, se eu for estratégico, eu vou comprar só as coisas que vão realmente me ajudar. Inclusive, é um dos desafios que eu carrego hoje, mas hoje com algumas ajudas de profissionais eu estou trabalhando muito isso. Para o vendedor também, ele tem que eliminar a distração. Quanto tempo você fica no Instagram vendo besteira? Ou você está lendo livros que não estão colaborando, você está usando o seu tempo? Como? Você tá desperdiçando o seu tempo, você está fazendo coisas que... Claro, a gente precisa ter um momento de lazer, mas tem pessoas que acabam não conseguindo focar, entendeu? Tem pessoas que ela precisa se desenvolver e ela não tem uma rotina de estudos. Foco é isso também. Sim. É você, peraí, eu preciso melhorar onde? Eu preciso entender melhor da dor do meu cliente, eu preciso entender mais da parte técnica do meu produto, eu preciso entender mais da parte conceitual da minha empresa, eu preciso mergulhar, entender missão, visão e valores, entender mais, sabe? Eu preciso Sim. me conhecer. Então, um bom vendedor, ele está sempre se melhorando. Ele está estudando mais sobre autoconhecimento, às vezes ele já estudou muito autoconhecimento, agora ele precisa estudar técnica de vendas. Então, um vendedor focado, ele sabe, está sempre buscando algo que ele está precisando. Legal. Entendeu? Muito Também. bom. Então, o foco, ele também é a habilidade de você, na hora da venda, estar focado na venda.
É você ter uma escuta ativa naquele momento. Pessoas que são dispersas demais, elas se desconectam facilmente, qualquer coisa distrai ela. Então, um bom vendedor, ele está focado no cliente na hora da condução, ele ouve o cliente, porque ele só vai dar uma boa devolutiva na venda se ele tiver uma boa escutativa, né? Então, ele precisa ouvir bem. Então, também está relacionado a foco. E foco é a habilidade de dizer não para um monte de coisa. Foco é a habilidade de você estabelecer prioridades, é a habilidade de você planejar bem o E seu foco tá ligado com dia. rotina, né? Totalmente. Então, é algo legal que você trouxe, porque é um exercício que eu tenho me desafiado a fazer. Eu tenho muito desafio com, não é com foco, é com consistência. Consistência. Quando eu tô focado, eu tô muito focado, mas quando eu desfoco, já era. Então, por exemplo, tem momentos que minha produtividade é lá em cima, trabalho 16, 20 horas por dia. Tem momentos que eu procrastino e que o ser humano tende a procrastinar e eu não trabalho nada. Um dia inteiro eu fico mexendo no celular. É claro que eu tento me policiar com relação a isso, né? Mas é rotina o tempo todo. E quando a gente vai em uma empresa, a gente vê que todo mundo faz isso, né? Então, quando a gente vê um gerente comercial, o gerente fala: não tenho tempo, tô o dia todo com o time aqui, não dá. Ou então tô vendendo. Tá, aí eu pego o papelzinho. Tá, o que que você fez 8 horas? Você chegou 8 horas? Fez o que 8 horas? Tá, fiz isso. 8h30. Fiz aquilo. 9 horas. Eu vou pegando, nunca, até hoje, eu repito aqui, até hoje, ninguém conseguiu me falar das 8 às 18 o que faz, de 30 em 30 minutos. Com consistência. Porque o que mostra é isso. Se eu tenho foco e disciplina, eu tenho que saber o que eu faço de 30 em 30 minutos. Tá, eu tava em reunião com essa pessoa, eu tava fazendo essa proposta, eu tava em reunião com o time. Porque senão, tá, esse horário aqui que eu era pra estar em reunião com o time, eu tô mexendo no celular. Então o treinamento que eu tava dando, eu deixei de dar. O resultado foi lá pra baixo. Certo. Mas a pessoa não olha isso, ela olha o número lá no final. Tá, quanto que eu vendi, quanto que eu deixei de vender. Qual que era a minha meta de vendas? As pessoas olham pra isso. Mas o que que leva até a venda? É o processo. E não é só do gerente, não é só do diretor. É de todo vendedor que tá lá embaixo. De todo vendedor que, enquanto ele podia estar fazendo ligação, ele tá mandando um áudio no WhatsApp e voltando a mexer no Instagram. Não gera resultado. Acredito que o bom vendedor, antes de ele ser um bom profissional realmente em vendas, ele precisa ter uma vida muito bem alinhada, uma vida pessoal. O que ele geralmente consegue aplicar bem na vida pessoal, ele vai ter mais facilidade para aplicar no profissional. Um exemplo, uma pessoa, um vendedor que na vida pessoal não tem objetivos pessoais, não tem metas pessoais, ele possivelmente ele não vai valorizar tanto as metas profissionais. É ambição, né? Ambição. Ó, você vai ver, tem muitos atletas que quando se aposentam, saem do esporte, eles aplicam a mesma consistência, disciplina nos negócios. Você vê que essas pessoas, quando vão para os negócios, elas dão muito certo e muito rápido, geram um resultado muito rápido, porque a disciplina já é algo natural para ela. O que é disciplina? É fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não queira fazer. Então, o atleta, ele entendeu que todo dia ele precisa treinar, todo dia ele precisa fazer o que tem que ser feito. Então, é algo que, quanto mais cedo você aplicar na sua rotina o que tem que ser feito, melhor. Eu acho que é isso. Você acredita hoje que é a rotina que diz sucesso? A rotina, ela é um ingrediente do bolo, Legal. não é todo o bolo, né? Então, todo mundo tem rotina, né? Uns que tem, outros não. Só que alguns têm uma boa rotina, outros têm uma rotina ruim. A questão é que quando você entende a ciência do hábito, existem ótimos livros para isso. Hábitos Atômicos, você acha que já leu esse Livro livro? sensacional. Você tem o poder do hábito. Quando você vai estudar o hábito na sua profundidade, você vê que a mudança de hábito é o desafio. É você tirar um hábito ruim e colocar um hábito novo. Porque o hábito é um processo repetitivo e quanto mais tempo você ficou repetindo aquele hábito, aquele processo, mais desafiador é depois para você mudar. Você tem que ter um motivo muito grande, você tem que ter um desejo muito maior de criar um novo hábito
e entender que o hábito antigo é muito ruim, está te atrapalhando. Eu Então, substituo, né? você tem que substituir. Então, o vendedor, ele precisa ser, um exemplo, um vendedor, a pessoa já é vendedora, ela sabe da Sim. técnica, mas ela muda de produto, de área, ela vai ter que mudar os hábitos dela, porque agora ela vai ter que estudar um outro produto, vai ter que estudar uma outra dor, um outro perfil de cliente. Então, ela tem que ser adaptável. Ela vai ter que Boa. mudar a rotina dela. Legal. Tem até algo legal. Eu vi esses dias, mudou. Virou a chavinha, sabe? Quando vira a chavinha, hábito se constrói naquele dia que você não quer fazer aquilo que você se propõe a fazer. Forte, hein? Pegou? É o dia que seu cérebro te sabota ali É para isso. você não É fazer. aquele dia que você tá de dieta e aparece uma pizza na tua frente, E você você fala, fala, meu não. irmão, tô com fome aqui, tô 5 dias de dieta, 5 dias, mó fome, tô olhando pra pizza, pizza de marguerita, bonita, cheirosa. Quando você diz não pra isso, o hábito tá sendo construído. Quando você tá querendo procrastinar, não quer ir pra academia, você tá querendo faltar o treino pra ficar mexendo no celular ou qualquer desculpa que você quiser inventar, se você for naquele dia, é aí que o hábito tá sendo construído. Porque senão, hábito quando eu tô motivado, aí é fácil demais. Não, tô motivado, vou pra academia. Amanhã eu vou começar o projeto carnaval, o projeto verão. Tanto que os projetos duram semanas. E aí a gente vê um. E é do comportamento humano, né? Porque a gente vê isso não somente em vendas, mas pega o exemplo de academia. Segunda-feira, a academia tá lotada. Começo de ano, a academia tá lotada também. Então são momentos específicos que você reenergiza e que você coloca novas metas e fala, não, agora eu vou começar um projeto, vou mudar de vida, só que não vira um hábito. E aí da noite pro dia, você não liga, quer começar a ligar, fazer 200 ligações por dia. Você não treina, quer treinar todo dia e fazer cardio de noite. Não rola. Você não faz dieta, come um monte de besteira, amanhã só vai comer arroz e frango. Não dá. Então esse hábito, ele é construído justamente nesses dias. Eu não quero fazer, eu vou fazer porque é nesse momento que meu hábito está sendo forjado. Você concorda com isso? Perfeitamente. Tem estudos, né, que dizem que a pessoa só muda ou por um grande impacto emocional ou por repetição. E é isso, eu vi isso durante Caraca. anos, cara. Durante anos, essa é a verdade. Impacto emocional ou... Ou repetição, a mudança só acontece assim. Então, só existem duas formas do ser humano mudar. Ou é com grande impacto emocional ou é com repetição. E a repetição é o quê? Hábito. Ou seja, é construir um novo hábito. É igual aprender a dirigir. Uma pessoa que não sabe dirigir, ela vai. O processo tradicional é fazer autoescola e tudo mais. Tem gente que não vai por esse caminho. Porém, é um fator de você estar repetindo sempre para que você se torne aquele comportamento, dirigir um carro seja algo natural. Mas você tem que estar repetindo sempre. Sim. Então, tem pessoas que demoram um ano para se tornar um bom motorista, tem pessoas que demoram 2, 3 anos. E no início, toda hora você fica olhando o retrovisor para ver se não vem carro. Aí você olha para a marcha, para o pedal. Assim, é aquele desespero para não errar. Depois se torna algo natural. E tem um grande impacto emocional. A pessoa que muda pelo grande impacto emocional, um exemplo é uma pessoa que ela sentiu uma dor no corpo, uma dor no peito, foi para o médico e o médico trouxe um laudo para ela de que se ela continuar bebendo refrigerante, ela vai morrer durante uma semana. Durante uma semana, se ela continuar se alimentando mal, bebendo refrigerantes, ingerindo gordura, um exemplo, ela pode morrer. Essa notícia gerou um impacto emocional nela. Pode ser que diariamente ela vai lembrar disso e ela não repita mais essas atitudes, essas ações, esse comportamento. Então, ou você escolhe, dois caminhos. Boa. Entendeu? E o que eu acho que a pessoa que ela se desenvolve cada vez mais rápido, ela cria os momentos de desenvolvimento dela. Ela é autora da própria vida, então ela cria o hábito de forma intencional para a mudança. E se for preciso, ela também cria o momento de impacto emocional. Um exemplo. Uau.
Você cria o impacto? Como? Cria. Um exemplo, pessoas que têm muito medo, vou pular de paraquedas, Forte, hein? não é? Porque ela se coloca numa condição de perigo para vencer seus medos. Tem pessoas que têm pavor de animais, de insetos. Vou lá, vou mexer com esse bicho. Então, quanto mais medos você vai vencendo, mais você vai rompendo com bloqueios, né? No geral. Então, é estratégico. Por que não tem pessoas aí de alta performance, empresários de alta performance, que eles se colocam em situações realmente de muita adrenalina? Porque nos negócios não é diferente. Entendeu? Você acredita que, no caso do impacto emocional, foi por isso que eu perguntei, depois que ela estabiliza nesse quadro de saúde, por exemplo, depois que ela estabiliza, ela não pode voltar para o hábito antigo? Pode sim. E uma coisa interessante que eu li até um tempo atrás, no livro, é de que pessoas de alta performance, elas quando atingem um objetivo, elas estão sempre criando novos objetivos. Elas não param ali, não tem um fim. É a Legal. jornada. Então E é o que eu falo de tesão pelo processo, né? o processo e o fim, o início, o meio e o fim, todos eles são importantes. Pessoas que são altamente competitivas e determinadas, né? Eu vejo muito isso nos dominantes. Eles estão sempre focados no resultado, no objetivo. Porém, quando eles entendem que o meio é importante, eles vivem a jornada. Porque você viver a jornada, o presente, é você desfrutar, é você apreciar, é você evoluir também. Não é só o objetivo. Tudo é importante. Tem a hora que você olha para o objetivo final, onde você quer chegar. Mas se você não desfrutar o momento agora presente, você chega no objetivo e quando você chegar lá não tem sentido, pô. Perde o sentido de ter Perde alcançado, né? sentido. Chegou lá e acabou. Aí vem um vazio existencial. Porque, para quê? Porque aí você vê que no caminho, se você não olhou para o processo, você perdeu várias situações interessantes no processo. Você deixou de valorizar coisas importantes, pessoas importantes no processo. Então tem muita coisa acontecendo agora, no presente. E o objetivo é só para você ter clareza para onde você está indo. Entendeu? Não só Sim. isso, mas ele também te traz um pouquinho de esperança, ele te traz também motivos, né, para fazer o que você precisa fazer hoje. Um objetivo claro, ousado, ele te traz às vezes a ousadia necessária, a disciplina. Vou continuar fazendo porque eu fazendo isso todos os dias eu vou chegar num objetivo. Então o objetivo ele é sim importante, o meio, o processo ele é importante, o início também, e o passado, o que aconteceu atrás, ele só é importante para você entender as formas que você fez que deu certo. E a Entendeu? meta, ela tá diretamente ligada com um propósito, né? É algo que eu tava até refletindo aqui, porque a meta é onde eu quero chegar. Mas o propósito é, tá bom, por que que eu quero chegar aqui? E por que que eu vou acordar cedo todo dia, sair tarde pra alcançar essa meta? Então, o propósito, eu acredito que até é maior do que tudo isso que a gente tá falando, né? O propósito é, por que que eu tô fazendo aquilo que eu tô fazendo? Não é um objetivo. Tá, meu objetivo é alcançar a independência financeira, comprar um carro, uma casa, conquistar uma família próspera. Mas o propósito é, por que que eu tô fazendo isso? Costumo dizer que objetivo é algo geralmente muito pessoal e propósito é o que você faz para ajudar outras pessoas. Então, o propósito ele sempre atinge pessoas numa escala maior. Uau. É, O o objetivo objetivo é é algo mais. me beneficia, né? Se você olhar no geral, qual é o meu objetivo com isso? Geralmente você olha muito mais para o que você quer, os seus desejos Uau. pessoais. O propósito Essa é eu peguei. qual o impacto que eu gero fazendo isso. Muito bom. Os dois são importantes. Agora eu vi algo recentemente que fez muito sentido, eu vou compartilhar aqui. Mais importante que o propósito é uma coisa chamada compromisso. Continua, explica isso aí. Porque tem muitas falácias de propósito hoje em dia. E pessoas que falam muito de propósito e não têm compromisso, elas não são bem respeitadas.
não são bem valorizadas para quem valoriza o compromisso. E o compromisso é, se eu falei algo, Eu vou cumprir. eu vou cumprir. Então, você entende como isso vai além do propósito? Caraca, forte, hein? É cumprir aquilo que o É, meu propósito é, propõe. tem pessoas que têm clareza de objetivo, de propósito, mas não tem compromisso para chegar lá. E não é só compromisso comigo, né? É com a pessoa que eu vendo o meu Com propósito. todos, pessoas É. envolvidas no propósito e no objetivo. E a gente vê muito isso aqui, né? Por isso que quando a gente não sabe muito o que a gente quer, e isso, cara, eu respeito todos que estão nesse momento, tem hora que também eu tive muito nessas condições, nessa posição de que o que eu faço agora? Quando a gente, às vezes, se sente muito perdido, a gente acaba aceitando muitas propostas, né? O que muitos falam, né? Pessoas que aceitam propostas abrem mão do propósito. Caraca. Então, é muito importante a gente ter clareza do nosso objetivo, do propósito, ou seja, do impacto que eu estou gerando no mundo, e eu ter compromisso com tudo isso. Então, assim, isso é o que eu tenho aprendido nesse processo, e eu acho que é muito válido compartilhar com as pessoas isso. Uau. Até porque propósito se descobre, né? Propósito, eu quero sua visão. Mas propósito, eu não acredito que, eu crio. Vou aqui criar meu propósito. Isso tá correlato e tá ligado com as experiências que eu tive no passado e com como isso tem me influenciado no presente. Além do que a minha visão de futuro eu enxergo. Então, o propósito, eu acredito que ele existe, só que é justamente isso, né? Se eu não sei qual é o meu propósito, se eu não descobri ainda, e todo mundo tem o seu momento, tem pessoas que descobriram o propósito com 20 anos e voaram. Tem pessoas que com 40 anos ainda estão no processo de descobrimento, de descoberta. Então, como é que você enxerga hoje que essa questão do propósito influencia justamente no que você falou que quem não entende o propósito aceita qualquer proposta? Cara, esse tema propósito ele é bem complexo e a gente está sempre aprendendo. Eu percebo que propósito existem níveis de propósito. Existe um exemplo, um propósito universal, que eu acredito que é o que todo ser humano ele tem como um propósito, que é conhecer a Deus e revelar a Deus. Eu sou um cara de fé, acredito muito em Deus, então esse é um propósito universal. Agora, outros níveis de propósitos, eles são sim, estão correlacionados ao seu nível de percepção da sua identidade, quem você é. Antes de você ter clareza de onde para onde você está indo, que é o propósito, você tem que saber quem você é. Porque quem sabe quem é não vai para qualquer caminho, não segue qualquer direção. Uau. Forte isso, hein? Então, o seu nível de percepção de identidade vai determinar para onde você vai escolher ir. E tudo bem se você está escolhendo caminhos errados ou aparentemente errados. Quem vai descobrir isso é você, não é ninguém que vai te dizer se está errado. É você que descobre que quando você evolui pessoalmente, quando você descobre a sua identidade, automaticamente você ajusta a sua rota. Sozinho, né? Não precisa que ninguém instrua. É importante, mas quando eu entendo, eu ajusto automaticamente. A instrução, ela é importante sim, mas nem sempre a gente está com os ouvidos atentos à instrução. E no fundo, a gente pode ser que esteja sendo instruído diariamente. Só não está percebendo que está. Caraca. Muito A forte, né? instrução, ela pode vir de várias direções. Caraca, mano. A instrução pode ser quando você vê que uma pessoa está fazendo a mesma coisa que você está fazendo e está dando tudo errado e você continua fazendo. É uma instrução, pô. Não faz por ali, não vai por essa direção. Caraca, muito forte. Não, é porque às vezes o que faz às vezes uma pessoa sempre esperar alguém para instruí-la? A falta de paternidade principalmente, a pessoa que não teve uma presença, uma figura masculina, alguém seguro, que passasse segurança para ela. E isso aconteceu comigo durante muito tempo. Eu sempre estava esperando uma liderança forte para me liderar. Então, a liderança, ela realmente ela é muito importante, mas para um indivíduo que ele descobre quem é na sua essência, ele cada vez mais se torna um líder
e menos numa posição de liderado. Não que ele não saiba se colocar lá, Sim. mas ele acaba sendo uma pessoa mais que influencia do que influenciado. Isso é automático. Isso que eu percebo, entendeu? Muito forte. Você tá percebendo aqui? Eu quero que você veja essa intencionalidade que a conversa foi para esse lado porque é a forma certa de se olhar. Não foi combinado, não teve essa intencionalidade. Mas quando a gente fala de vendas, primeiro a gente tem que se conhecer. Primeiro eu preciso entender sobre a minha identidade, sobre o meu propósito, sobre quem eu sou, minhas crenças, porque tudo isso vai influenciar no resultado que eu tenho. E entender que o dinheiro que eu faço hoje, ele é por conta do conhecimento que eu tenho e o dinheiro que eu não faço é por conta do conhecimento que eu não tenho, o resultado que eu não tenho é por conta do conhecimento que eu não tenho, é aí que você vira a chave. Então, primeiro eu tenho que me conhecer enquanto pessoa, enquanto vendedor, enquanto empresário, enquanto empreendedor, porque isso vai influenciar todas as relações que eu tenho. Então, se eu estou na posição de vendedor, todas as minhas interações com o meu cliente. Se eu sou gerente, todas as interações com o meu com o meu liderado. Porque senão, às vezes, e aí é o que a gente vai puxar, que eu quero te trazer, às vezes por falta dessa figura paterna, a pessoa, ela busca, no lugar de um líder, ela busca um pai. Muito comum isso. E às vezes isso não vai acontecer. Porque o objetivo do líder não é ser um pai. O objetivo do líder é ser um líder. Ele tem que te liderar para um momento. Acaba se confundindo muito essa relação em alguns momentos, até pelo nível de proximidade, mas que não é lei. E por não ser lei, eu não vou ali na outra empresa e eu vou encontrar isso por obrigatoriedade. Isso eu posso encontrar, mas eu não vou. Mas e se eu não encontrar, eu não vou ter resultado então? Eu acredito que em grandes corporações, grandes responsabilidades, ela exige pessoas com mais preparo. Então, posições de diretoria, de executivo, posições executivas dentro de uma empresa, realmente vai exigir pessoas que tenham um autoconhecimento maior, uma gestão emocional muito melhor, mais preparo emocional, mais soft skills, né? Mais competências, habilidades também de relacionamento interpessoal e tudo mais, Comportamental, né? comportamentais. Então, sempre vai exigir mais. É, pessoas que estão no nível mais operacional, elas acabam, por estar ali, às vezes durante muito tempo, alguma coisa faz elas permanecerem ali. E possivelmente está relacionado ao seu nível de consciência, ao seu nível de atitude também, sair daquele lugar, daquela posição, nível de busca de autoconhecimento, de desenvolvimento, e tudo bem, tem gente que vai querer ficar ali a vida inteira. Por isso que não são muitos que chegam numa posição de liderança, e nem todos que chegam são bons líderes, literalmente. Então, sempre vai ter espaço, cara, para ambas posições. Então, é importante a gente, o que foi isso para mim, é andar com as pessoas certas, modelar as pessoas O certas. ambiente influencia, né? O ambiente, ele influencia muito. Então, às vezes, a gente tem que mudar de ambiente realmente de forma intencional. E a gente tem que entender que também o ambiente, ele é um componente, não é o que vai resolver o problema. Até porque até para te complementar aqui, a pessoa certa no ambiente errado, ela vira a pessoa errada. É, Porque total. esse ambiente, ele vai me influenciar. Tem até algo que eu ouvi, se eu não me engano, foi o Felipe Tito falando. Eu não posso mudar o ambiente que está ao meu redor. Mas eu posso mudar o ambiente que está ao meu redor. Entendeu? Então eu não posso mudar o ambiente que está ao meu redor, no primeiro caso, porque eu não posso mudar o comportamento das pessoas que estão ao meu redor. Mas eu posso mudar quais pessoas que vão estar ao meu redor. E ambiente é sobre É isso. conjunto. É o conjunto, é sobre quais pessoas eu vou escolher para compartilhar a vida comigo. Porque, até te dando o caso, pô, eu vim de Recife. Hoje eu tô em São Paulo, Alphaville. Então, questão de visão empreendedora, lá onde eu tava, eu era o mais bem-sucedido. Da minha família, dos meus amigos. Só que eu vim para um ambiente que era o pior. Por quê? Porque se eu sou o pior e eu sou
a média das 5 pessoas que eu convivo, automaticamente eu vou ser puxado pra cima, porque eu sou o pior. Mas aí é que tá. O problema é quando eu sou o melhor no ambiente ruim. E aí é o que a gente vê, né? O vendedor que às vezes ele até tira 5, 6, 7 mil, só que a família dele, as pessoas que ele convive, ganham salário mínimo. Então, ele pode muito mais. Ele tem potencial para muito mais. Só que o ambiente que ele tá limita ele. Porque no ambiente dele, ele é o melhor. Então, por que que ele vai se esforçar para melhorar mais se ele já é o melhor? É o maior desafio, né? É, referências, quando você tem boas referências, quando você está numa mesa onde as pessoas falam de assuntos realmente que te inspiram, que te fazem olhar mais, enxergar mais longe, é a base inicial ali, o ambiente. Tudo começa no ambiente, né? Uma árvore para crescer, ela começa como uma semente, mas se estiver numa terra ruim, ela não vai dar frutos. Então, tudo começa no ambiente. Ambientes importantes para um ser humano estar sempre atento é a sua própria mente, é o que você deixa entrar, é o que você está assistindo, ou seja, os seus sentidos, eles vão atraindo gatilhos para você. Então, é tudo que você, onde você envolve os seus sentidos básicos, né, os 5 sentidos, eles estão te trazendo informação. E ambiente então, também as pessoas com quem você, as mesas onde você senta. E é importante também, Gabriel, certas mesas, às vezes você pode evoluir muito de mesa, muito rápido. Você tem que ter algo que agregue valor para a mesa também. Não adianta você chegar numa mesa muito grande e você só é uma pessoa que só escuta. Então, uma hora você vai precisar servir. Então, você tem que saber o que servir para essas pessoas. Então, estar nessas mesas é importante. Mas tem uma frase muito interessante que eu ouvi recentemente também, que caolho na terra de cego é rei. Uau. Forte, hein? É o seguinte, em alguns momentos você vai estar nas mesas grandes, mas em alguns momentos você vai estar em outras mesas e você tem que saber como se posicionar nesses lugares. Vai ter mesa que você não é rei, mas vai ter mesas que você vai ser rei. Agora, tem pessoas que escolhem estar só em lugares que é só rodeado de pessoas limitantes. Ela tende a ser muito influenciada por esse meio. Porque, no fundo, todo ser humano ele tem necessidade de ser aceito. Certo? Legal, muito bom. Ah, mas tem alguns que não. Todo mundo. O ser humano tem medo da rejeição, né? Ele evita a rejeição, ele gosta de se sentir pertencido. Quer E ser quando aceito. ele não encontra um lugar, a tribo dele, ele se sente sozinho. Isso é muito ruim. Por isso que ele precisa ser seleto para escolher amigos. Não é todo mundo que vai ser amigo. Mas alguns vão ser alguns amigos parceiros de negócios, só negócios. Alguns vão ser uma pessoa que você vai falar de vez em quando. Algumas vão ser pessoas que você vai falar uma vez no ano. Outras que você só vai jogar futebol, né? Umas você só vai vai jogar futebol, tudo bem. É só saber realmente como se situar em cada mesa. Caraca, legal. Teve até algo que pega com o que você falou, que é com relação ao caolho na terra de cego é rei, né? É rei. Só que o caolho, enquanto ele tá com os cegos, ele é rei naquilo. Só que quando ele tá com pessoas que são melhores que ele, nesse caso que tem os 2 olhos, ele não é ninguém. Mas como que eu faço enquanto uma pessoa que eu não sou ninguém, não tenho resultado nenhum, pra me conectar com as pessoas que têm algum resultado? Ou com as pessoas que têm muito resultado? E aí foi o que eu entendi que virou a chave, né? Que foi onde virou o meu maior investimento. Entendendo que o ambiente é o que mais influencia o seu sucesso ou não, tem 2 formas. Ou você é interessante, para que você seja aceito nesse meio, ou se você não é interessante para esse meio, você não tem conhecimento para agregar, você paga para estar nele. E aí é onde entra o Exatamente. conceito de mastermind. Tem pessoas que Perfeito. pagam centenas de milhares de reais para se reunir 3 vezes por ano. Por quê? Porque elas entenderam que elas têm que estar na mesa certa, com as pessoas certas e com as pessoas que são melhores que elas. Por quê? Se eu sou muito bom, eu não quero estar me relacionando com alguém que não pode me agregar nada. A forma de essa pessoa que não agrega nada tá do meu lado, tá comigo, é se ela me pagar. É assim como os grandes players vêm
E é o que nasce esse conceito, né, de mentorias, de mastermind, onde você traduz conhecimento. Então, se eu não consigo me conectar com a pessoa que é melhor que eu, vamos supor, relacionamento. Eu tive referências de relacionamento fora da minha família, e assim como eu tive pessoas da minha família que eu sabia que não eram referências de relacionamento. Se eu não tivesse nenhuma dessas referências, aí você me pergunta, se eu não tivesse nenhuma, se a minha família não fosse referência de relacionamento, se ninguém que eu conhecesse fosse referência de relacionamento, como que eu ia aprender aquilo? Pagando. A única forma. É a forma honesta e honrosa de você valorizar, porque muitas pessoas que alcançaram esses resultados, alcançaram esses objetivos, elas pagaram e investiram muito para chegar ali. Sim. Então, você chegar sem honrar essas mesas, é porque você talvez não está preparado para estar nelas. E tudo bem. E tudo bem, não tem nada de errado com isso. Então, às vezes, o dinheiro que você tem no bolso te ajuda a pagar um curso. Paga o curso, entendeu? Mas aí você, com aquele conhecimento do curso, você vai conseguir mais recurso, mais dinheiro. Então, daqui a pouco tem dinheiro para você pagar a mentoria. Então, esse é o processo natural das coisas. Isso é poderoso, hein? Vou te falar um exemplo meu. Cara, isso é até algo forte que foi o que mudou toda a minha trajetória. Eu tava com um problema muito grande para escalar minha empresa para ter resultado. E tinha uma mentoria lá que era R$ 9.000 na época, que a parcela, se eu fosse ver, era a parcela de R$ 1.800. Se eu fosse falar na minha época, com o momento que eu tava, pagar R$ 1.800 era muito caro. Não conseguia. R$ 1.800 era o que eu tinha de custo por mês. Não vou pagar isso num curso, na mentoria. Aí o que eu fiz? E aí é tudo questão de mentalidade, né? Eu não vou pagar 1.800 por mês. Eu vou pagar 900 a cada 15 dias. Que aí tá abaixo dos 1.000, então pagar mais de 1.000 tá caro. Pagar menos de 900, pagar menos de 1.000 tá acessível. E aí o que eu fiz? Irmão, me debrucei pra que aquilo que eu aprendesse, eu fosse aplicar e gerar resultado. O que aconteceu? No primeiro mês, eu consegui pagar metade. O que eu não tinha pra pagar 15 dias, eu consegui pagar metade da mentoria. No outro mês eu quitei. Por Ó, quê? Porque aquele conhecimento que eu adquiri me gerou novos resultados. gerou resultado. Mas e se eu não tivesse investido? Eu estaria no mesmo lugar hoje, provavelmente. E as Isso. pessoas que elas puderam investir numa faculdade, mesmo sem ter condições, na faculdade, na mentoria, num curso, um curso de R$ 300, de R$ 1.000. E as pessoas que foram pelo outro caminho, que decidiram não investir, porque é o valor de uma camisa. Cara, isso é muito real. Em Provérbios também, na Bíblia, diz que quando você encontrar a sabedoria, compre ela, sabe? Compre ela com vontade, porque às vezes foram anos de uma pessoa de experiência, de vida, para conseguir uma certa informação. E informação é poder, sabedoria é poder. E quando você compra isso, você está ganhando acesso. Então não adianta vir com miséria para você conseguir algo grande. Tem que arriscar muito É muito e tem risco, que né? colocar, tem que colocar na frente, porque as pessoas que chegaram lá colocaram também. Elas arriscaram muito para chegar lá. Até porque uma coisa que eu gosto de falar é o risco, ele tá proporcionalmente equivalente ao resultado. Por isso que a gente vê, por exemplo, casos tigrinho. O tigrinho, ele tem um risco alto, um risco médio, que ninguém vai colocar lá R$ 100.000. Então a pessoa coloca 2.000 com o objetivo de ganhar 10, 20, 30 mil. Ou coloca R$ 20 com o objetivo de ganhar 200, 300, 600. Então, risco baixo, resultado baixo. Uma pessoa que abre uma empresa com 20 funcionários, que tem folha para pagar, que tem imposto, que tem tudo, é um risco muito maior. Só que se ele der certo, o resultado é muito maior. Só que aí, quando tem esse equilíbrio de risco e responsabilidade, eu costumo colocar um outro gráfico do lado, que é acima de tudo. Quanto maior o risco, maior o resultado. Mas acima de tudo, maior a responsabilidade. Porque senão,
Eu posso ter muito resultado, mas se eu não sou responsável, o meu risco, ele vai aumentar ainda mais. Os funcionários que eu poderia pagar, eu não vou pagar porque eu tô gastando dinheiro de maneira abrupta, não sei com o que tô gastando com viagem, isso já aconteceu, que eu já vi muita gente fazendo isso. Ah, tô ganhando dinheiro, o que tá entrando na empresa é dinheiro meu. Então eu vou viajar, faturei 50 mil, faturei 100 mil, 200, 500 mil. Ah, tô rico, tô feito. Aí o que a pessoa faz? Ela viaja, ela compra roupa, ela compra tudo. E aí, no quinto dia útil, ela não tem dinheiro nem pra pagar a folha. Tem que pagar empréstimo. Quanto maior o risco, maior o resultado. Maior resultado. Mas ainda maior é a responsabilidade. Isso é muito real. Responsabilidade, compromisso com o resultado, com as pessoas, com aquilo que você se comprometeu. São princípios de vida, né? Que deveriam ser comuns, assim, que deveria ser algo comum pra gente, algo natural. Mas, às vezes, as pessoas não têm essa referência. Ah, não teve eu vi- referência familiar, É né? referência familiar. Eu vim de um contexto, né? Vim do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro em si tem uma fama muito das pessoas fazerem as coisas no jeitinho, Jeitinho jeitinho brasileiro. brasileiro. Esse dia eu vi algo assim que o Rio de Janeiro é a cara do Brasil e caramba, coitado do Brasil nesse sentido, né? Se separar o Rio de Janeiro, o Brasil fica desenvolvido. Se torna um país Se desenvolvido. tirar, né? Mas assim, não, o Rio de Janeiro tem coisas muito boas, tem pessoas maravilhosas também. Mas a cultura do ambiente realmente influencia muito na gente. Então, eu quando vim para São Paulo, eu precisei eliminar algumas coisas. Não só quando vim para cá, já estava tirando já lá no meu processo de desenvolvimento pessoal. E aqui eu precisei realmente ressignificar muita coisa. Responsabilidade, com certeza, é um dos princípios básicos de vida que um vendedor precisa ter, tá, com a própria vida, para quem tem família, para quem tem objetivos. Se ele não é responsável com ele mesmo, quem dirá com o cliente, quem dirá com a empresa, com ele mesmo. Se não é com ele, Não é com ninguém. não é com ninguém. E é o que você falou de compromisso, né? É aquilo que a gente falou lá no começo. Se eu não sou responsável comigo, com a minha empresa, significa que eu não tenho um compromisso com as pessoas que confiam em mim, nem na minha empresa. Então Exatamente. eu não entrego. Acaba que eu vendo, começa a vender milagre. Começa que. E aí é o que entra o principal ponto, né? Que se pra você tá tudo bem vender um milagre, vender algo que não vai existir, que isso é crime, é picaretagem, né? É estelionato. Você vender algo que você não vai entregar. Quando a gente fala de produto, isso tá muito claro. Então, eu vendi um celular, recebi um tijolo, exemplo. Sim. Caso claro. Mas e quando a gente tá falando de serviço? Eu contratei um serviço, uma consultoria empresarial. Mas o que eu recebi não chega nem perto disso. Como que eu mensuro isso? Porque não tem, quando é serviço, não tem como mensurar. E aí é a questão do compromisso, né, com o cliente, principalmente. É cliente cêntrica, né? Primeiro foco no cliente. Depois vem todos os outros pontos. Mas o foco é em você, que é meu cliente, que você confiou em mim para resolver o seu problema. Ou seja, quando você tá olhando para mim, você tá olhando para uma pessoa que vai resolver os problemas da tua vida. E aí eu não entrego. A frustração que isso é. Eu acho que quem presta serviços, ele precisa ser cada vez mais ter uma entrega personalizada desde o início, desde o alinhamento de expectativa. Tem muita empresa que entrega serviço e não faz alinhamento de expectativa. E por mais que você tenha um produto que para você é algo tão simples e possa parecer até de prateleira, o seu cliente ele tem uma dor específica e na mente dele ele tem um problema. Às vezes você viu outros problemas que ele não viu, Uhum. mas ele quer que resolva algo bem específico. Então, eu acredito que o empresário que vende serviço, a empresa que vende serviço, que entrega serviço, ele precisa fazer uma entrega cada vez mais personalizada para que ele se destaque no mercado. Produto não, produto você tem ali todo o manual ali de instrução, tem tudo o que diz, né, sobre o produto, a Sim. entrega dele, ele só tem que entregar.
Perfeito. Só para você ver aqui o nível da conversa que a gente está tendo, né? A gente falou sobre vendedor, é sobre comprometimento, acima de tudo. É sobre propósito, entender quem eu sou, qual é a minha missão com base em todo esse conjunto aqui, minha meta, meus objetivos, minhas realizações pessoais e profissionais, para gerar o resultado que eu realmente busco alcançar. E que, depois que eu alcançar esse resultado, às vezes eu estou olhando para um lugar, eu estou mirando em uma meta, mas que no decorrer do caminho, eu vejo que não é essa a meta que eu quero. Eu vejo que, às vezes, aquela rota aqui é melhor e vai me levar mais longe. E aí, se eu tenho essa inflexibilidade no óleo, tá bom, eu alcanço a minha meta, mas nada mais. E aí foi o que a gente falou sobre foco e o olhar para a meta, né? Porque se eu olho para a meta, às vezes eu não tenho a maturidade para definir qual meta que eu tenho. E aí, na minha imaturidade, eu desenvolvi uma meta que não é nem um décimo, um centésimo daquilo que eu realmente posso entregar. Mas que no meu desenvolvimento eu vou entender, não quero chegar aqui, eu posso muito mais. No lugar de eu buscar esse objetivo aqui, por que eu não busco esse que é mais na frente, que é melhor? Que me leva mais longe? Isso é real. E porque senão eu fico nesse meio aqui, tá bom, alcancei. Mas e aí? E aí se eu não tenho essa flexibilidade de no meio do caminho adaptar a rota, porque tá bom, eu tô indo nesse caminho aqui, eu vou no outro. Se eu não tenho essa flexibilidade, eu vou nesse e não alcanço nada mais. E aí a minha meta, tá bom, ela foi alcançada. Mas eu não tô cumprindo aquilo que eu realmente busquei. Aquilo que eu realmente posso alcançar. Aquilo que eu realmente posso entregar para as pessoas. E aí como que eu... E aí é uma pergunta que eu quero te fazer. Como que eu consigo olhar e me adaptar para essas novas metas que vão surgindo no caminho? Porque eu acredito que, e foi até algo que eu ouvi, que eu levo para a vida, que o tamanho do mundo do ser humano, o limite do mundo do ser humano, é o seu saber. Porque aquilo que o ser humano não sabe, ele não considera que existe. Por exemplo, a gente vê uma galera que... Você é do Rio. Você vê uma galera que tá na periferia do Rio, na favela, que não sabe o que é uma carne de primeira. Que, por exemplo, comer pão com presunto é luxo. Vai falar pra ela que ela tem que ir pra Disney. Vai falar pra ela que ela tem que andar com Rolls Royce, Lamborghini, Ferrari. Ela não vai. Pra ela não é nem real, porque ela não conhece. Então, no meio que eu tô aqui, tem muita coisa que eu não conheço. E que no decorrer do caminho, eu vou passando a conhecer e poder modular minha meta. Então, hoje, como que você acredita, de maneira empírica, que essa flexibilidade com a meta, ela pode aumentar ou distorcer o resultado? Eu acredito muito que o ser humano ele vai ser sempre norteado pelos seus valores. E o que é valor para cada um? Entendeu? Tem Boa. pessoas que vai viver a vida inteira e resultado para ela não é valor. E talvez por causa disso ela não vai ser apta ou habilitada para estar em certas posições. Porque Legal. um exemplo, quanto mais você ganha dinheiro, quanto mais resultado você atinge, mais responsabilidade você tem e mais poder você precisa administrar. E poder não é para qualquer um, irmão. Poder não é pra qualquer um, né? Uau. Poder na mão das pessoas erradas, acontece o que está acontecendo hoje no governo, acontece o que acontece com muitas pessoas, né? Então, o poder não é para qualquer um. Não é todo mundo que está realmente apto para gerenciar muito poder, níveis de poder. Um livro que abriu muito minha mente foi a 48 Leis do Poder. Isso me trouxe muita clareza do que acontece no mundo hoje. Então, eu acredito que... Me lembra a sua pergunta novamente, porque eu acho que eu fugi um pouco Como que dela. você acredita que a flexibilidade com a meta te direciona para um resultado maior ou te distorce o resultado? Como eu te falei, né? Valores. Tem pessoas que são movidas a resultado.
Então, elas vão estar sempre ampliando seus objetivos. Então, tem pessoas que ela atinge um certo nível de estabilidade e segurança, para ela tá bom. E tudo bem. São valores. Agora, quem almeja resultado, quem deseja estar sempre crescendo, ele precisa buscar sempre melhores caminhos para estar evoluindo. E geralmente são essas pessoas que acabam tendo mais poder financeiro, poder de tempo, liberdade de tempo, consegue liberdade financeira, consegue liberdade geográfica, né? Então, são pessoas que realmente que têm uma certa sede de poder, mas também que honram princípios, né? Não é só sobre o poder, é você saber como utilizar esse poder. Então, não é pelo poder, o poder é uma consequência para quem está fazendo as coisas certas, de uma certa forma, entendeu? É o que deveria, né? Então, eu acho que metas e objetivos vão variar realmente de acordo com a mentalidade de cada um. Então, tem pessoas, como eu te falei, que os valores delas vão limitar, vão nortear ela para um certo resultado. Um exemplo, eu hoje, quando eu construir a minha família, que esse é um objetivo futuro, eu não vou querer dar qualquer educação para um filho meu, entendeu? Sim. Porque eu sei dos malefícios que é você ter uma educação ruim. Você está num meio onde você não tem influências positivas ali, sabe? Para o seu contexto de relacionamento social, escolar, influencia muito com quem você se relaciona na escola, quem você se relaciona em casa. Então, hoje, eu acho que um pai, um exemplo, ele deveria prezar muito por isso. Com quem meu filho está se relacionando? Poucos pais olham, né? Poucos, porque hoje em dia também com o mundo como está, a tecnologia, tudo avançando, tudo acelerado, as pessoas estão perdendo cada vez mais a percepção dos detalhes. Às vezes pais ocupados demais, eles não dão atenção para os seus filhos, então tem muita coisa acontecendo. Então metas, você trazendo para um contexto geral, cada um ele precisa ter esse governo, autogoverno, governar a si próprio antes de qualquer coisa. E também entender que o processo de construção ele é progressivo. Não é uma corrida de 100 metros. Às vezes é uma maratona. Então, essa maratona, porque alguns vão se comparar muito no caminho com outras pessoas, eles vão querer ter evolução tão rápidas quanto algumas pessoas que já avançaram muito na vida. Então, às vezes ela aprende e desenvolve muito rápido porque aquela pessoa está muito preparada para tomar decisões. Forte. Ela decide rápido e vai rápido para o caminho certo e ela investe tudo que for possível para ir para aquele caminho, mas ela está preparada mentalmente para aquele nível de decisão. E se você não souber entender o seu time, entender o seu momento, você vai acabar, entendeu? Seguindo por essa direção. Então, eu acho que é preciso ter muito cuidado. Quem está estabelecendo metas, seja coerente, mas não seja uma meta simples demais, fácil demais. Entenda que uma meta muito fácil, ela pode ser limitante para você. Crie algo um pouco mais ousado, estabeleça prazos. Eu acho que o melhor modelo de metas é o modelo SMART, né? Para você usar para a vida. Eu acho que é isso. Entenda o seu tempo. Cada um tem seu tempo. Uau. Entendeu? Se você é um vendedor, você trabalha numa empresa, espere os melhores vendedores, converse, se relacione com eles. Entenda como é que eles evoluíram e cresceram também. Entendeu? E esses valores vêm muito do ambiente familiar, né? Influencia. Influencia muito. Então, é algo até que eu costumo falar, que, por exemplo, a minha família, ela não tinha a melhor das condições financeiras. Mas meus pais, eles me deram tudo aquilo que o dinheiro não compra, que são meus valores inegociáveis. É aquilo que eu não negocio de jeito nenhum. Então, por exemplo, questão de trabalho árduo, eu trabalho muito, eu busco muito meus objetivos, é por conta do que meus pais, do que eu via dos meus pais. Meus pais trabalhavam muito. Isso foi um valor que eu herdei. E quando eu não tenho essa influência, eu tenho uma dificuldade maior. Não vou dizer que não tem, até porque é fato. O ambiente influencia. Só que quando você tem essa visão de quem você quer ser, que é o que você falou de metas, de quais as metas que eu vou ter, quais que são os prazos, o que realmente indicam se eu bati a meta ou não, que são os indicadores. Então, quando eu tenho tudo isso, essa completude,
que muitas pessoas não têm no decorrer da vida, quando eu tenho isso, eu consigo enxergar, tá bom. Daqui 1 ano, eu sei onde eu vou estar. Tem muita gente que não sabe. Fala, daqui 1 ano, onde é que eu vou estar? Não sei. Perspectiva, não Não tem tem... perspectiva. É igual a música do Thiaguinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu acho que tudo é importante estar no papel e estar de frente dos seus olhos, né? Eu coloco minhas metas, cara, no meu quarto, num lugar bem visível. Todo dia eu olho para elas. Eu criei isso de forma intencional, porque senão eu vou esquecer. Dia a Importante, dia, né? as coisas do dia vai fazendo você, sabe, você é influenciado, tem vários gatilhos e coisas que acontecem no dia a dia que vai te desfocando. Então todo dia eu acordo, eu olho minhas metas, eu abençoo, falo com Deus, eu lembro dos meus objetivos. Essa a questão da rotina, né? O poder da Sim. rotina. Acho que isso faz a total diferença. Uau! Você tá vendo isso aqui que a gente tá falando? Sobre meta, objetivo, sobre alta performance em vendas? Porque alta performance é isso, tá? Alta performance fala muito sobre processo, rotina, sobre estrutura, sim. Mas o mais importante é quem eu sou, o que eu entrego, quem é a pessoa quem são as pessoas que vão se relacionar comigo, qual ambiente que eu estou, porque é isso que vai dizer se eu vou estar em um ambiente propício para alta performance ou não, se eu vou estar olhando para resultado ou não. Então, até a gente está se aproximando do fim, David, eu queria te fazer uma pergunta até para a gente finalizar, que é a seguinte: a gente está falando de vendas. O que você enxerga hoje que foi o principal ponto de virada na sua carreira? Principal ponto de virada. Isso. Foram tantos pontos de reflexões. Cara, eu acho que tem muitas pessoas que alcançaram grandes resultados, mas elas não conseguiram alcançar a paz interior. Talvez o que eu vou falar para você seja algo que bons vendedores de alta performance não conseguiram encontrar. Que é, cara, a sua conexão com Deus. Não posso ser prepotente e dizer que alguns ou muitos ou poucos conseguiram encontrar isso, mas eu acho que conexão com Deus ela foi a principal virada na minha vida. Entender que Deus, meu Pai, Ele me ama, independente dos meus erros e falhas. Entender quem eu sou nele me traz a autoconfiança necessária para fazer o que precisa ser feito. Entender que eu não tenho limites, que não tem nada impossível, cara, para quem é filho e para quem sabe quem é. Então, você encontrar Deus além do que às vezes a religião te falou, seus pais te ensinaram. Deus, ele vem, você conhece ele através de relacionamento. E esse superpoder que você adquire quando você conhece ele, você começa a perceber que você pode ir muito além com ele e que você não faz nada sem ele. Por mais que você acha que ele não esteve presente em alguns momentos da sua vida, ele esteve lá. Então, eu acho que encontrar Deus nas coisas simples, encontrar Deus em tudo, perceber que ele sempre esteve com você, que ele nunca te rejeitou, que ele nunca te abandonou, entender que ele vai ser importante não só ontem ele foi importante, não só hoje, mas sempre será. Então, eu acho que foi realmente, eu acho não, essa foi a grande virada da minha vida. Uau. Irmão, obrigado pela participação Tamo nesse junto. convite. Esse podcast foi sensacional. Quero te agradecer aqui novamente. Tamo junto. Como eu tenho bem falado aqui, meu objetivo não é falar com muitas pessoas. O meu objetivo aqui é falar com as poucas pessoas que influenciam essas muitas pessoas. Então você que é empresário, você que é vendedor, você tem o poder de influenciar todas essas outras pessoas. Então é com você que eu tô falando. Esse podcast, o objetivo dele é falar sobre alta performance comercial, em que não tem como começar da melhor forma do que tendo autoconhecimento, do que tendo autoconsciência, do que sabendo primeiramente quem eu sou. Porque quem eu sou vai determinar onde que eu quero chegar, quais os objetivos que eu tenho, quais que são as metas e qual o propósito que eu tenho a seguir. Porque se eu não tenho nada disso, não tem por que eu acordar amanhã, 8 horas da manhã. Não tem por que, por exemplo, do vendedor, fazer 100, 150 ligações por dia. Não tem por que você que é gerente
tá fazendo reunião todo dia, 8 horas da manhã com o time, se você não tem propósito, se você não tem metas, se você não tem objetivos pessoais e profissionais? Então, tudo isso parte da consciência. Toda mudança começa a partir da mudança de mentalidade. Então, é com isso, com essa mensagem que eu quero encerrar esse podcast. Seja muito bem-vindo a estar assistindo todos os outros que a gente vai estar aqui soltando frequentemente para vocês, porque o objetivo está explicado. É com essa real intencionalidade que eu trago esse conteúdo para vocês, trago pessoas de peso aqui, pessoas muito boas nas suas áreas, para falar sobre comercial. Então, se inscreva no canal, assista esse vídeo de novo. Então, se você teve algo que você passou, que não assistiu com tanto foco, volta e assiste de novo. Porque tenho certeza que daqui um novo insight vai surgir, que você vai aplicar ainda hoje e que vai gerar um novo resultado para você ainda hoje. Combinado? Então, se inscreve no canal, veja todos os vídeos, curta esse vídeo aqui, que novos vídeos, novos podcasts vão estar saindo frequentemente. Um abraço e valeu!